Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal ANCAP Filosofia. Hoje eu estou aqui com um historiador libertário, né, que ele tem uma página com esse nome. Sim. E é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado você pelo convite. E só para lembrar aí, além da página do Instagram, que eu uso ela mais por uma questão de distração mesmo, entretenimento. Eu atuei em dois no último ano, né? Eu faz um ano que eu tenho atuado em dois canais libertários no YouTube, que é o Visão Libertária, que é um canal mais famoso, acho que muita gente conhece, né? Muito libertário principalmente. E eu atuei no canal L de Liberdade como produtor e escritor. Então, eu tenho uma certa atuação aí no meio libertário na internet, né? Mas eu sempre sou discreto mesmo, eu sempre atuo nos bastidores mesmo. Entendi. Então, começa contando um pouco da sua história, de como você conheceu o libertarianismo, como você veio da direita, veio da esquerda, como é que foi esse processo? Ah, sim, bacana. Então, na verdade, eu vim mais da esquerda, só que eu nunca fui uma pessoa de esquerda que lê Marx, que lê Gramsci, esses autores de esquerda. Na verdade, eu era apenas uma pessoa que acreditava no sistema e no que era me falado, principalmente pelo senso comum. Inclusive, eu entrei na Universidade Federal da minha cidade, né, num curso de Ciências Humanas, e a influência lá é totalmente de esquerda, progressista. Os professores, eles sempre fornecem autores marxistas ou sempre à esquerda, tipo Michel Foucault, essas coisas assim, né? E eu entrei no curso de Ciências Humanas, que obviamente, como um curso de Ciências Humanas em toda universidade pública no Brasil, é dominado por professores de esquerda e até os alunos também tendem sempre à esquerda, e é aquela coisa, né? Todo mundo imagina como é que deve ser um ambiente universitário. Então, o que me trouxe à direita, digamos assim, foi a própria internet, que tinha visões, que eu descobri visões diferentes na internet, porque se dependesse da universidade, da escola, do pessoal que eu conheço na minha cidade, eu ia ser de esquerda. Naquela época da universidade, geral, assim, sendo mais específico, era 2016, 16, 17, né? Eu tinha toda essa influência de esquerda da universidade, só que como eu era uma pessoa que eu não estava tão contaminado pelas ideias de esquerda o suficiente para ser um militante religioso, digamos assim, eu tinha um certo discernimento e distanciamento das coisas. Eu queria ver o outro lado, né? E eu comecei, eu gostava muito de usar, eu sempre gostei de usar o YouTube, acho que o YouTube é a plataforma que eu mais uso na internet, e foi aí então que eu descobri um canal chamado Ideias Radicais, né, que você deve conhecer, que é o canal do Rafael Lima, que ele é libertário, anarcocapitalista, e eu gostei dos vídeos que eu vi do Rafael Lima, as coisas que ele falava fazia sentido, eram coisas mais racionais, que tinham bom senso, e eu mesmo já desconfiava que o governo ele não ajuda tanto quanto ele diz ajudar, ou que ele não é tão necessário assim e bondoso como as propagandas nos dizem, né? Porque eu via vários problemas na minha cidade, como problemas de falta de saneamento, de esgoto a céu aberto, ou educação básica pública que estava de mal a pior. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa cega, né? Eu sempre via a realidade brasileira. Então, e além dos impostos, tudo caro, conta de água, luz caro. Então, olhando todas o cenário brasileiro, a crise, porque a gente também teve crise econômica em 2015, por aí vai. Então, eu via que o governo não era essa coisa toda, né? Tirando que é bom lembrar também que em 2016 estava tendo muito aquela coisa da Operação Lava Jato, escândalo de corrupção. Então, levando em consideração tudo isso que eu estou falando, somando aos escândalos de corrupção, eu olhava para aquilo tudo e falava: peraí, o governo não é essa maravilha toda, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a ver os vídeos do Rafael Lima, e tudo que ele falava fazia cada vez mais sentido. Ele falava os males do governo, por que, que as coisas são caras, não sei o quê, falta de livre concorrência, não sei o quê. E
basicamente, tudo que eu escutava do Rafael Lima fazia total sentido. Eu acho que eu não precisei, ele não precisou nem de fazer muito esforço para me convencer, porque eram coisas que você vê na realidade, né? Então, foi assim que eu fui me tornando libertário, né? Claro que mais tarde eu conheci o Paulo, outros canais, né? Paulo Cogos, Alexandre Porto, né? Mas foi basicamente isso. É, excelente. Acho que a maioria conheceu o libertarianismo pela internet mesmo. No meu caso, eu conheci primeiro o Daniel Fraga, né? Lá no que foi o primeiro, né? E muita gente realmente veio nessa do libertarianismo por causa da situação do país no período Dilma, né? Tava um Sim, desastre, então isso fez muita gente deixar de acreditar no Estado, né? é, desemprego, tudo caro, né? Complicado. E você fez história, você cursou história. Então, deixa eu te falar. Primeiro, em 2016, eu entrei num curso que se chama Bacharelado em Ciências Humanas, que é um curso da área de humanas que ele é interdisciplinar. Então, você tem disciplinas de letras, de português, de inglês, de história, geografia, algumas de psicologia, algumas de antropologia. Era uma mistureba, né? Então, eram muitas disciplinas, mas era um curso mais introdutório para quem quer conhecer a área de ciências humanas para depois se especializar. E quando a pessoa forma no curso de ciências humanas, que era 3 anos, depois disso você podia entrar na licenciatura, seja em letras, inglês, ou história, ou geografia, e por aí vai, né? E eu entrei nesse curso de ciências humanas objetivando entrar no curso de história, né? Eu, inclusive, eu formei no curso de Ciências Humanas, é, devido a também uns contratempos da minha vida aí, eu fiquei um ano a mais nesse curso do que eu deveria ter ficado. Eu, inclusive, era um cara muito. Eu não ligava tanto para a faculdade, para falar a verdade. Eu acho que foi por isso que, de alguma forma, eu consegui me manter imune da doutrinação, porque eu não era aquele estudante que escutava tudo que os professores falavam com entusiasmo e, e acreditava em tudo. Os bons alunos são os que são mais doutrinados, para falar a verdade. Eu era um péssimo, assim, eu não era péssimo, não, mas eu era um aluno meio desinteressado, meio na minha. Então, eu não fui tão doutrinado, graças a Deus. Graças a Deus, eu não era tão interessado assim para basicamente ler todos os autores de esquerda e acreditar, né? Só que assim, eu formei no curso em Ciências Humanas e depois eu fui para licenciatura em História, né? Só que entrando na licenciatura em História, eu vi que o nível de doutrinação era muito maior que no curso de Ciências Humanas, o bacharelado em Humanidades, né? Na licenciatura em História era pior, a influência de esquerda era pior, eu achei o ambiente mais tóxico. Eu tive uma experiência ruim com uma professora tóxica que ela gostava de prejudicar a aluna à toa, de ser rigorosa. Eu percebi que ela doutrinava em sala de aula e eu não fiquei nem um ano no curso de História direito e eu mesmo saí. Eu não quis nem ficar até o fim para colar grau. E, assim, foram um conjunto de fatores, na verdade. Ambiente tóxico, doutrinação. Eu não estava me sentindo muito bem-vindo no ambiente onde onde o meu modo de pensar era hostilizado, né? É, e além disso, eu percebi que eu não ia querer ser professor de história, por mais que eu amo história, eu gosto de história até hoje, etc. Mas eu não ia querer ser professor de história, não tem um mercado tão bom, ainda mais que nos últimos anos, sei lá, tipo 2014, 15 para cá, todo o conteúdo, talvez até antes disso, mas todo o conteúdo de história que é fornecido na educação básica, ele você consegue encontrar ele de graça na internet, entendeu? Então, assim, eu comecei a perceber que a necessidade de um professor de história nessa era digital, da informação abundante e barata, está cada vez menor. E eu mesmo um dia estava refletindo e me perguntando: será que se eu tivesse na educação básica, tivesse uns 13 anos de idade e fosse para a escola, será que eu ia fazer questão de acordar cedo só para ir para a escola para ver um professor de história explicando sobre a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, sendo que é um conteúdo que eu encontro tudo sobre isso de graça na internet?
Eu mesmo falei, eu não iria para a escola para ter aula de história, porque não que não seja importante, mas já está na internet, eu pelo menos consigo acessar tudo isso. Então eu comecei a pensar, espera aí, eu iria me formar numa área onde eu não vendo mais algo que é escasso, porque você sabe, né, nos anos 80, 90, ao longo da história, digamos assim, a informação sempre esteve nos livros didáticos, em livros caros ou em biblioteca pública, sempre esteve concentrada na mão do Estado. Hoje em dia, a informação já está acessível à palma da mão de todo mundo. Então, eu cheguei à conclusão óbvia: é, história não vai ter futuro nenhum mais na sociedade da forma como é vendida antes, o professorzinho indo com o livro do MEC para a sala de aula. Então, eu falei, adeus faculdade, e meti o louco, eu simplesmente saí. É isso. Acredito que o futuro vai ser um conhecimento descentralizado, né? Não, hoje em dia, diploma não quer dizer É, mais nada, né? Então vai ser exatamente. uma. Vai E é um ser. futuro que ele já chegou, né, cara? Tipo, não é mais um futuro daqui 30, 40 ou 50 anos, é um futuro que a gente já está nele. É claro que muitos avanços podem vir, novas plataformas, internet 5G, coisas mais rápidas, talvez os preços melhorem com o tempo, né? Mas é isso aí, é um futuro que chegou. Tanto é que, aliás, foi ano passado que eu abandonei a licenciatura em História, e, e ano passado mesmo, eu, por coincidência, também achei um curso interessante de edição de vídeo, né, no Adobe Premiere e tal. Eu achei bacana, fiz o curso de edição de vídeo, e ano passado mesmo, depois de fazer o curso de edição de vídeo, eu encontrei uma oportunidade de entrar no canal L de Liberdade. Eu não sei se você já viu o canal L de Liberdade, que é um canal no YouTube, mas os membros dele são integrantes do canal Visão Libertária. Então, todo mundo lá já tem experiência, já entende do assunto, tem locutores muito bem treinados, com voz boa, escritores bem treinados. E eu entrei lá como editor de vídeo e para mim foi um prato cheio, né? Porque eu pude atuar numa área que eu gosto, que é falar de libertarianismo e tal, e alguns conteúdos de história. A gente já postou vídeos sobre Anne Frank e outros conteúdos de história. Tem conteúdo lá sobre, acho que a história americana, história do Brasil. Então, o canal L de Liberdade é muito legal. Excelente, depois eu vou conferir para ver. Mas na faculdade você tinha muitos embates com os professores, com os outros alunos, ou você ficava mais reservado, você debatia, ou como é que era? Então, em geral, eu era mais reservado, porque primeiro que eu sabia que não adiantava nada tentar discutir com um professor que muitas vezes tem um ego inflado, porque o cara tem mestrado, tem doutorado, é um professor prestigiado de universidade pública. Então eu sempre soube que esses professores, eles têm ego inflado, eles se acham. O cara tem doutorado lá e ele pensa que ele sabe tudo, que ele não precisa aprender coisas novas. Então eu nunca quis debater muito, mas eu já levantei uns questionamentos na sala de aula, assim, mais para questionar mesmo e trazer um pouco de uma visão um pouquinho diferente, mas eu também nunca fui muito incisivo de forçar a barra para tentar discutir com ninguém, não, porque mesmo que eu tivesse certo, ou mesmo que o professor fosse até tolerante, os outros alunos sempre foram tudo de esquerda lá, então eu não queria ser excluído pelos outros alunos ou fazer inimizade. E meu foco na faculdade era só passar de ano nas matérias, ser aprovado nas matérias. Então eu não ligava muito, não, sabe? Eu sabia que era um ambiente contaminado pela esquerda, que era um ambiente que não ia mudar, as pessoas lá não iam mudar, e eu ficava na minha, porque eu sou meio tímido também, sempre fui discreto mesmo, então ficava por isso mesmo. Excelente. Agora, entrando nas perguntas que a gente tinha feito, eu tinha feito colocado na pauta, eu vou começar pela questão de que exemplos históricos, né, já que o história é um tema que você gosta,
muita gente, quando debate libertarianismo, pede assim para os libertários: não, me dê um exemplo de um lugar, um CAP, um lugar que já foi libertário, né? Como responder isso? Existem esses lugares? Existiram? Então, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu pessoalmente, eu nunca investiguei essa parte da história de países que já foram libertários. Eu já li um pouco, assim, se eu não me engano, não sei se é a Islândia, acho que é um país no norte da Europa. Não sei se é a Islândia medieval, provavelmente é a Islândia. Eu só não vou ter certeza absoluta que, cara, não sei se é nos anos 1000 e pouco, 1200, 1300, que lá vivia tribos mais autônomas, que você não tinha um governo muito centralizado. Eu acho que eram comunidades mais centralizadas e era um povo que vivia uma vida mais simples. Eles não eram subjugados a nenhum rei, mas que eu acho que durou. Eu não vou lembrar se isso chegou a durar décadas ou um século, mas foi um tempo limitado onde pareciam que a forma da comunidade era baseada na cooperação, né? Ou seja, né? Porque o Estado é baseado na imposição da força, da violência, ou ameaça de violência. E essa Islândia medieval aí era baseada provavelmente em cooperação entre diferentes tribos ou comunidades, alguma coisa assim, mas de cabeça mesmo, eu acho que esse é o único. E eu não vou estar podendo te confirmar se é Islândia medieval mesmo ou não, porque faz um tempão que eu li. Eu já li sobre isso, mas faz mais de um ano. Então, eu estou lembrando de memória aqui, né? Mas o meu ponto no libertarianismo nunca foi essa coisa de se já funcionou ou não, se já teve ou não. Meu ponto é questão ética. Eu acho que o Estado é errado. O Estado ele usa da violência para cobrar impostos, para impor suas normas e regras. Então, isso tem que mudar. A gente tem que evoluir para uma sociedade mais civilizada, baseada na ética, em acordos e contratos voluntários. E eu nunca achei necessário ir muito para trás na história para ficar investigando tribos ou regiões libertárias, porque, por exemplo, se a gente vai um pouco atrás para o século XX, o que você tem no século XX? Os maiores genocídios da história da humanidade, as maiores guerras e atrocidades de todos os tipos, foram causados por governos que tinham poder do Estado, seja o Holocausto na Alemanha, massacre do povo armênio, gulags da União Soviética, aquele massacre na União Soviética de Stalin, fomes em massa na China de Mao Tse-tung, os Estados Unidos soltou 2 bombas atômicas no Japão, você teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, teve Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, por aí vai. Século XX foi um século de banhado a sangue, genocídio. E quem que fez isso tudo? O governo, os estados, diferentes governos. Então, assim, se o governo é capaz de fazer isso e tem poder para fazer isso, para mim não interessa se teve exemplos passados ou não de sociedades libertárias que deram certo. O que eu sei é que o governo não funciona, ele não tem incentivos para funcionar, porque ele é um monopólio e não precisa de prestar contas a ninguém, ele não é punido quando ele erra, né? Então, essa é a minha visão. É exatamente uma questão ética, né? Mesmo que fosse impossível abolir o Estado, eticamente não é justificável, né? E tem outros exemplos, né? O Liberland, tem aqui o pequeno site do Ideias Radicais que fala isso mesmo, é a Islândia medieval. Ah, é. E só que a questão para mim não é nem a questão para mim é mais um algoritmo, né? Não é nem uma questão de território, né? Você pode viver fora do estado, vivendo num território estatal, né? Vivendo de maneira agorista, contra a economia, você consegue é, Pode, sonegando, né? Você consegue dá, viver dá fora do para estado. dá para tentar diminuir um pouco a atuação do Estado e tal, mas eu ainda acho muito difícil a pessoa ter uma vida 100% imune ao Estado, porque, por exemplo, tu vai numa farmácia comprar uma escova de dente, qualquer coisa, um remédio, e já tem imposto embutido em tudo isso, né? Um desodorante, tudo tem imposto embutido. Então, assim, infelizmente é uma realidade que o Estado ele nos impacta em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, independente de onde que você viva.
Mesmo que você compre Bitcoin ou tenta alguma forma de sonegar imposto, não sei, eh, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde a gente paga algum tipo de imposto, seja indireto, direto. eh, então, assim, por enquanto, assim, eu ainda acho que esse sonho libertário ele está um pouco longe, sei lá. Talvez nem tanto, talvez daqui 30, 40, 50 anos, 80, eu não sei, é difícil ser preciso, mas é, que nem se falou, dá para adotar práticas agoristas, né? Mas fugir 100% do Estado eu acho impossível. É, é difícil, realmente. O que que você acredita em vias políticas ou você é purista? Cara, então, boa pergunta. Na verdade, eu não me considero nem purista, é porque tem essas nomenclaturas todas, né, que é gradualismo, purismo, eu nem presto muita atenção nisso, não. Eu sou mais realista e pragmático, ou seja, como que eu penso? Por exemplo, eu voto, eu sou de Minas Gerais, eu votei no Romeu Zema para governador, porque, pelo menos do ponto de vista econômico, ele era o menos pior, né? E eu penso assim: olha, se tiver bons políticos libertários ou liberais de boa índole, com alguma moralidade, que defende livre mercado, respeita a propriedade privada, direito de armamento, essas coisas, e esses políticos, eles realmente estão concorrendo, têm chance de ganhar, estão fazendo uma boa campanha. Eu animo votar neles como eu voto, porque eu prefiro mil vezes um cara de direita, seja conservador ou libertário, no governo, do que uma pessoa de esquerda, porque o político de esquerda ele sempre aumenta o Estado, ele coloca um sistema de ensino mais doutrinante, né, mais para a esquerda, é o caminho da Venezuela, é o caminho da servidão, né, porque assim, por exemplo, o que eu sempre falo é o seguinte: existe Estado na Suíça e existe Estado na Venezuela. Só que é evidente que o Estado da esquerda na Venezuela é muito pior do que viver sob um Estado na Suíça, que tem mais liberdade. Então, já que não dá para ser tão sonhador e idealista, eu tento ser realista. Eu prefiro viver num estado menor possível, pelo menos num curto prazo, para eu não precisar de morrer de fome. Imagina ter que comer cachorro, essas coisas, catar comida no lixo, acho, isso é humilhação, absurdo. Coisa que acontece na Venezuela, em Cuba, né, países assim. Então, eu prefiro viver num país mais liberal para sonhar com um futuro libertário. E eu acho que esse futuro libertário, quem vai nos libertar se isso acontecer são as tecnologias, como o Bitcoin. A própria internet já está descentralizando o acesso à informação, a ideias, a conteúdos. A internet tirou muito poder do Ministério da Educação e do Estado, e do jornalismo, que é um braço corporativista do Estado. Né? Então, eu acho que são as tecnologias que vão nos salvando a longo prazo aí. E enquanto a gente não chega nesse longo prazo libertário, eu vou votando nos políticos de direita, né? E é isso aí. Também concordo, né? O próprio o próprio Rothbard, ele teve participação no Partido Libertário lá nos Estados Unidos, não era contra voto, então não é essa a questão, né? Agora eu queria falar um pouco, né? Se você tem alguma recomendação do método de estudo das obras libertárias, da ordem de estudo, né? Se você pudesse falar um pouco das 6 lições de Mises, né? Que é uma obra introdutória bem interessante, né? Da praxeologia, né? Ah, sim. Então, eu vou falar uma coisa. Eu já li alguns livros, sim, tipo, por exemplo, Democracia, o Deus Falhou, Anatomia do Estado, Manifesto Libertário. Já li as 6 lições também. Só que eu não sou aqueles leitores que se debruçou em toda a bibliografia, ou grande parte da bibliografia. Tem muito livro que eu preciso ler ainda, tem muito livro que está na minha estante aqui que eu preciso de gastar meu tempo lendo, mas o que eu recomendaria, principalmente para quem é introdutório, eu já li a lei também, Bastiat é um excelente autor, então assim, eu recomendaria primeiramente para o introdutório a lei do Bastiat e também o Manifesto Libertário, porque por mais que o Manifesto Libertário ele é meio grandinho,
ele é muito didático, simples, a leitura dele é muito simples, e o Manifesto Libertário ele já tem ele tem vários capítulos que já pega várias pautas e áreas do conhecimento que mostram que o libertarianismo é superior, seja no setor de segurança privada, é, deixa eu lembrar mais, coisa de, assim, o Manifesto Libertário, ele basicamente ele fala, ele não só explica a filosofia política libertária, a questão da ética, a inviabilidade do comunismo, do socialismo, mas ele mostra toda a superioridade do capitalismo em todos os setores da sociedade. Inclusive, setor, acho que se eu não me engano, ele fala sobre tribunais privados também. Claro que tem outros livros mais complexos, tipo, tem, por exemplo, aquele do Hans Hermann Hoppe, que é a ética e economia da propriedade privada. Ele tem uma linguagem mais densa, mais economista também, né? Economia, sei lá, essa palavra nem existe. É uma linguagem mais de economista, né? E esse Economia e Ética da Propriedade Privada seria um livro mais avançado, né? Mas se fosse para dar uma dica de 3 livros introdutórios, seria As 6 Lições, A Lei do Bastiat e o Manifesto Libertário. E o primeiro livro que eu li de um liberal clássico foi o do Frederic Bastiat, que foi A Lei, que ele mostra que, do ponto de vista racional e moral, o objetivo da lei é proteger as pessoas, né? Única forma da lei ser justa universalmente a todos, sem beneficiar ninguém, é ser uma lei de caráter negativo, de proteção, e não de ficar tentando tirar recurso de um indivíduo para dar para o outro, né? Então, são isso. A recomendação que eu daria para quem está introduzindo, né? É muito bom. E a anatomia do Estado também, do Rothbard, é É, bem interessante sim. para iniciar que mostra claramente, né, a ideia do porquê que o Estado, né, é um agente coercitivo. Né? E agora eu queria fazer uma última questão, né? Queria pedir se você pudesse resumir, né, os princípios do libertarianismo em alguns pontos, quais seriam? O princípio do libertarianismo, bom, é respeito à propriedade privada, liberdade com responsabilidade, né? Você é livre para ser feliz e seguir seus sonhos, desde que você não agrida outras pessoas. E, sei lá, eu acho que qualquer forma de monopólio ou de sistema baseado na violência é ilegítimo, né? Então, a gente só vai viver numa sociedade baseada na ética e na razão e viver numa sociedade verdadeiramente civilizada se ela for baseada na cooperação, em contratos, eh, em princípios éticos e morais que reconheçam o básico, que o indivíduo exercer agressão e tirania contra outros, isso é ilegítimo, é irracional, né? Seria isso, os básicos, né? Resumidamente é bem básico, né? Só não agredir agentes pacíficos, né? É. Só partindo disso já acaba com o Estado, né? Então, Porque assim, a economia, ela se organiza, ela de forma espontânea, que nem o Hayek falava sobre essa coisa de que os agentes, os indivíduos, o Hayek falava que o conhecimento ele está sempre disperso na sociedade, né? Nenhum agente ou grupo de indivíduos ele tem todo o conhecimento necessário para saber qual é a melhor tomada de decisão na economia, num sistema econômico, numa sociedade como um todo, do que as próprias pessoas que estão vivendo suas vidas aí dispersas pelas cidades, pelas vilas, pelas tribos, pelo país. Cada pessoa sabe o que é melhor para si própria naquele momento presente, com o conhecimento e os recursos que ela tem. Apesar de que é óbvio que algumas pessoas tomam decisões erradas e precipitadas ou gastam dinheiro que não deveria gastar, mas as pessoas aprendem com o erro. E outra coisa, mesmo que a pessoa não seja muito educada financeiramente, o político ele tem menos incentivo ainda de usar o dinheiro dela com responsabilidade. Porque mesmo um cara que gasta o dinheiro mal,
ainda assim, ele gasta. Se ele tivesse pelo menos a oportunidade de gastar todo o dinheiro dele com ele, ainda assim é melhor do que entregar uma parte do dinheiro para o político usar da forma conveniente, porque quando o dinheiro entra no Estado, ele passa por um processo ele passa por toda a burocracia estatal. O dinheiro precisa de financiar as instituições, as agências reguladoras, os funcionários públicos de vários escalões, sabe? Anatel, ANEL, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. Então, é muito mais barato para a sociedade como um todo, fica muito mais barato se o dinheiro ficar na mão das pessoas e elas forem usando e financiando de acordo com a conveniência e o interesse delas. Porque só a demanda. Só vai existir bons produtos e serviços e boas empresas se essas empresas servirem às demandas populares, né, que são demandas genuínas, em um ambiente de concorrência e competitividade. Porque o governo, como um monopólio que monopoliza não só a força, mas a lei, o sistema de legislação, a cobrança de impostos, o governo usa o dinheiro da forma que ele quiser. Então, se ele quiser superfaturar numa obra ou num ministério, desviar dinheiro, roubar, fica muito mais fácil. Então, em resumo, o dinheiro é muito bem melhor gasto e ele sobra muito mais se ficar na mão dos donos, né? Não, com certeza. E prejudica principalmente mais pobres que são os que têm menos recursos, mais pagam imposto, né? E o Estado encarece os serviços, então seria tudo mais fácil sem a ação do Estado, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a sua participação, foi excelente, né? Muito obrigado mesmo. Eu queria ouvir suas considerações finais. Assim, obrigado pelo convite. Eu gostei muito de participar aqui do podcast. Se eu não me engano, eu acho que esse é o primeiro podcast que eu estou participando, porque eu já fiz várias. Assim, eu já participei de lives de conversas, de bate-papo, assim, de trocas de ideia, né? Mas um modelo de podcast desse com entrevista é o primeiro, né? Então, eu gostei muito. É sempre bom estar colaborando com libertários aí e eu desejo muito sucesso para o seu trabalho. Acredito que você deve ter um projeto aí no Instagram e tal. Parece que você gosta de filosofia aí. Então, eu desejo muito sucesso com qualquer projeto que você tenha em mente aí, viu? Excelente, muito obrigado e vamos manter contato, o contato entre os libertários para divulgar essas ideias. Então, mais uma vez, obrigado, historiador. De nada. E, e para quem está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, numa próxima live. Então, até a próxima. Até mais.